Paz do Senhor, igreja. Como é bom estar nesse lugar, né? Como é gostoso adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu não sei se sou eu apenas que estou sentindo isso, mas os cultos, para mim aqui, cada dia tem ficado mais gostoso, mais prazeroso. Cada culto que eu participo aqui na igreja de Osasco, eu vou para casa com vontade de voltar logo, de chegar ao próximo culto para a gente se juntar aqui e adorarmos ao Senhor. Eu quero iniciar aqui as minhas palavras agradecendo a Deus por mais esse dia que Ele tem nos permitido viver, né, de estarmos aqui, pela saúde, pelo pão. Muitos de nós saímos para trabalhar de manhã, fomos e voltamos em paz, tomamos o nosso cafezinho da manhã, nosso almoço, alguns de nós vamos jantar quando chegar em casa, né? Nossos filhos estão bem, nossa família, nossa casa, e isso é motivo para lá de agradecermos a Deus, né? Só pelo fato de estarmos aqui hoje em paz no Senhor. As provas virão, as dificuldades vêm, mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. A gente vai... essa é antiga. E a gente vai vivendo, né? Olhando para Jesus. Se a gente, no momento da tempestade, a gente olhar para as ondas, a gente perde, né, a paz. Mas o segredo está em olhar para Cristo. O dono de todas as coisas, o dono que fez tudo, se está no barco, a tempestade é coisa mínima, né? Irmãos, vamos à palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler um livro inteiro aqui nessa noite. Filemão. Imagina se fosse Salmos, né? Filemão. Nós vamos ler do versículo 1. Filemão, ele fica escondidinho, viu? Antes de Hebreus aí, uma página antes de Hebreus, depois de Timóteo. Às vezes a gente fica, né, não lê sempre e é só uma folha, então a gente bate para lá, bate para cá e não acha. Filemão. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 22. Leamos a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemão, o nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Olha que interessante, eu estava lendo essa carta aqui, e eu falei, eu ia ler aqui a partir do versículo 8, mas eu vi aqui que tem algo que é o momento que a gente está vivendo aqui na ICT de Osasco, né? Veja bem o versículo. E a igreja que se reúne com você em sua casa. Então, lá na casa de Filemão, tinha um grupo de convívio. Acho que já tinha ICT lá, pastor. Já começou lá, né? É Deus aqui na nossa vida. Então, irmãos, a gente vai falar hoje sobre comunhão em vida. Então, vamos seguir aqui. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graça e intercessão. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Versículo 8. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração.
Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizesse seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera como companheiro na fé, receba-o como estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Amém. A gente vai refletir um pouquinho sobre comunhão e vida, né? Se eu pudesse fazer uma dinâmica aqui nessa noite, eu teria trazido um novelo de linha ou de lã. E aí eu ia segurar na ponta desse novelo e ia passar essa linha para todos que estão aqui nessa noite. Para o Elcio, para a Cecília, todo mundo ia segurar nessa mesma linha. E talvez a gente passasse essa linha para a câmera ali, todo mundo que está nos acompanhando também segurasse nessa linha, para dar um exemplo de comunhão. O que nos conecta em um corpo, eu faço essa ilustração como essa linha sendo o Espírito Santo. Esse Espírito de Deus que nos une, essa união, começa no Espírito. Começa em Cristo, começa em Deus. Então, todos nós, esse fio conector na minha vida, na vida de vocês, na vida da Igreja de Cristo na Terra, é essa linha, esse fio condutor, o Espírito Santo que nos une. E eu lendo e pensando hoje, ainda há pouco, sobre essa conversa nossa aqui, eu estava percebendo e imaginando o seguinte: a comunhão, o que é, né, isso que a gente tanto fala sobre comunhão, comungar, comunicação, tem uma série de termos conectados, né, a partir desse termo comunhão. E aí eu estava pensando esses dias, essa semana, em casas. Vocês já perceberam casais que ficam casados por muitos anos? 30, 50, 70 anos, né? 70 anos é boda de diamante. É raro a gente ver hoje em dia, né, as pessoas comemorando 70 anos de casamento. E eu já observei o seguinte, que em muitos desses casais, quando tem uma vida em comum, que vem de comunhão, uma vida em comum durante muitos anos, já perceberam que geralmente quando um falece, passa pouco tempo, o outro também morre. E é uma coisa assim, né, um mistério, é uma coisa que eu paro para pensar e fico pensando, né, como pode, o que está por trás disso? Fica depois de 1 ano, 2 anos, não que isso seja regra, né, mas já vi várias vezes acontecer. O outro em seguida adoece, passa a não se alimentar bem, fica triste, a sua companhia vai embora, foi embora, e aquela pessoa passa a entristecer, aquela vida perde o sentido, a alegria vai embora, a vida perde a graça, a alegria se esvai, a vida passa a ficar cinza, sem graça,
E aí a pessoa acaba perdendo o motivo, a razão de viver, e vai definhando e logo parte. Nessa pandemia agora nós tivemos, eu e a Sandra, conhecemos 2 casais que foi exatamente assim. O pastor Paulo, que eu conheço desde criança, ele faleceu, passou pouco tempo, a esposa adoeceu e partiu também. Outro casal também morando em Barueri, a esposa faleceu, o esposo faleceu, e em seguida também eu conheci desde criança, em seguida a esposa também partiu. Então, que conexão é essa, né? Que coisa sobrenatural, que coisa que nos desperta para pensar nessa vida, essa conexão, esse ligamento, nessa ligação entre os seres humanos. Outra coisa que a gente vê bem falar também são irmãos gêmeos, né? Que eles são conectados de alguma forma. É uma coisa que transcende a biologia, transcende a parte física, né? É metafísico essa comunhão, essa conexão que abala o outro. Eu já vi casos de um irmão perder o outro e pronto, acabou a vida dele também. Né? Não tem mais graça, não tem mais sentido, o outro precisa viajar para trabalhar, ou casou e se afasta, o outro sente isso para o resto da vida. E aí, eu pensando nessa questão da comunhão, e Jesus, ele enfatiza sempre a comunhão entre os santos, que nós devemos ser um, assim como ele é com o Pai, nós precisamos e necessitamos ser um, né, o mesmo de um, iguais, para que as coisas fluam, para que as coisas deem certo. Eu também tive a seguinte experiência. Participei de uma igreja que chegou uma época, foi até a razão, né, da gente estar aqui, que as coisas andavam tudo muito bem, era uma maravilha, e de repente a comunhão naquele lugar terminou. E para mim, para a igreja, para Sandra e para a igreja, parecia um momento fúnebre. Uma coisa que era igual estar aqui nesta noite, a festa, a alegria, prazer, se tornou uma tortura para a gente. Um fardo, um peso. Quando eu pensava em ir para a igreja, ir para o culto, se eu pudesse eu me escondia, virou uma coisa doentia, uma coisa, sabe, que de fato traz morte, a morte espiritual, essa falta de comunhão entre os santos, entre os crentes, entre a igreja e entre a comunidade. Um negócio desmotivador, chega a causar dores. A gente sente dores na alma, física, adoece a nossa mente. Para os irmãos terem uma ideia, né, para a gente tentar ter uma ideia de mencionar o quão importante, fundamental e vital é a comunhão entre nós, entre Deus e entre nós, povos do Senhor. A falta de comunhão causa a morte e a morte espiritual. E a gente lendo essa carta aqui, eu achei interessante, de Filemon, eu vejo, a gente vê no coração de Paulo essa comunhão, esse amor. E aí, comunhão quer dizer uma série de palavras, um caldeirão de sentidos, né, que pode dizer, a gente pode falar sobre proximidade, amizade, companheirismo, parceria, uma vida em comum, né, ser participante, igreja doméstica, como nós lemos aqui. E isso gera comunhão, o momento que a gente está vivendo aqui na ICT. Porque como não existe comunhão se a gente não viver junto. Não existe comunhão se a gente participar da vida do outro. Não existe comunhão se a gente não conhece. Se eu não conheço o meu irmão, se eu não conheço o Jair, se eu não conheço o Herbert, se eu não conhecer vocês, não tem como eu comungar das suas necessidades, da sua vida,
de saber, de sentir as suas dores, de me importar com o meu irmão. Então essa comunhão, ela precisa ser vivida e praticada. Não é só dizer e declarar, eu tenho comunhão, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, recitar, o salmo não. Comunhão é convivência, é grupo de convívio, é estar junto, é estar próximo, é ter tudo em comum. É uma unidade, é o mesmo sentido, é caminhar todo mundo na mesma trajetória, no mesmo propósito, no mesmo espírito, na mesma alegria. Isso são algumas formas da gente tentar conceituar comunhão. E aí a gente vai falar de comunhão espiritual, mas essa comunhão, irmãos, eu quero falar nessa noite dessa comunhão entre nós, coração humano, essa fraternidade. A experiência de proximidade e convivência do totalmente o outro, do homem para com o homem e do homem para com Deus. Essa conexão. Em 1 Coríntios, capítulo 1 e 9, eu não vou ler, Deus nos chamou à comunhão com o seu Filho, através de Cristo Jesus, lá no Calvário. A gente tinha sido cortado da comunhão com Deus, e através de Jesus nós somos chamados à comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Em Filemão, nós acabamos de ler, e eu observei uma coisa interessante, depois eu vou trazer para o nosso convívio aqui, que a gente vê que a carta de Filemão, é Paulo escrevendo, esse homem Filemão, mas a razão dessa carta, o propósito dessa carta, é Paulo interceder pela vida do escravo fujão, Onésimo. Só que quando esse escravo foge, ele fugiu para Roma, esse dono dele, não dá para a gente afirmar se ele roubou alguma coisa, alguém fala isso, que ele levou alguma coisa do seu dono, ou se ele mesmo, porque escravo custava uma grana, um dinheiro, e se o prejuízo é ele mesmo, Então ele fugiu para Roma, e nessa fuga, de alguma forma, ele encontra com Paulo, e ele é convertido, ele aceita Jesus e passa a ser um crente, um cristão. E aí a gente vê a diferença do estar em Cristo, do ser em Cristo e do ser crente em Cristo. Paulo, ele fala aqui, de forma bem simples, ele fala, olha, Filemão, agora esquece esse negócio de divisão, de separação. Você não é mais senhor, você não é mais dono de Onésimo. Você é igual a ele, deve tratar ele como você. Porque antes do cristianismo, antes de Cristo, os judeus, por exemplo, eles não tinham essa ideia de comunhão com alguém que não era igual a ele, de questão de posição social. E Jesus vem para quebrar essa divisão, essa separação, de classificar as pessoas por nível social, por cor, por posição social, por tantas e outras diferenças. Jesus, ele vem justamente para quebrar esse negócio de separação e distinção, E aí a gente começa a entender que a carta de Paulo, ele começa com uma diplomacia, falando tão bonito, mas a gente percebe que ele está, nessa carta aqui, ele está elaborando um texto como se fosse um advogado do escravo Onésimo. E aí, irmãos, e a gente sabe que Cristo não faz acepção de pessoas. E é esse pensamento que eu quero trazer para nós aqui nessa noite. Por isso que eu falei que é tão gostoso estar aqui no culto juntamente com vocês, porque eu tenho sentido isso aqui na nossa igreja. A gente tem vivido isso. O irmão Paulo é um trabalhador, um peão, eu não me sinto menor aqui do que qualquer um dos meus irmãos. Desde o momento que eu cheguei aqui, eu me sinto acolhido, me sinto bem, me sinto parte dessa família. E isso é a parte mais gostosa da comunhão em Cristo que a gente tem vivido. E que a gente possa perceber e cultivar essa comunhão que o Senhor tem nos dado.
esse momento tão gostoso, esse momento tão feliz, independente das nossas particularidades. Que esse fio que nos une, o Espírito Santo, jamais possa ser quebrado nas nossas vidas. Por qualquer questão, a gente vê aqui que Onésimo, ele antes de conhecer a Cristo, ele procedeu mal, ele errou, ele falhou, causou prejuízo. Mas Paulo fala para que o que para Filemão? Olha, isso é coisa passada. A gente deve perdoar. A gente vê Paulo intercedendo pela vida do escravo fujão aqui, o perdão, que o seu dono o aceite de volta. E isso é fundamental para a nossa comunhão, sempre foi e hoje é muito mais. A questão do perdão, isso é a tesoura que corta a comunhão na igreja, na família, no trabalho, aonde quer que a gente esteja. A questão do perdão, isso é motivo de morte, de separação, de quebra, de destruição, é a falta do perdão. E a gente vê Paulo instruindo aqui de forma bastante sábia, conduzindo, induzindo através de Cristo, através da palavra, que o seu Senhor perdoe o seu escravo. E ele fala, esquece a sua posição, esquece o seu dinheiro, esquece os seus direitos. Filemão, esquece as suas razões, esquece que você foi o prejudicado, esquece que você foi o cara que sofreu prejuízo. Não é porque muitas vezes a gente fala, não, mas foi fulano que me ofendeu, que me magoou, foi fulano que me distratou, foi fulano que me prejudicou, e a gente nesse orgulho, nessa nossa razão, a gente quer ter os direitos, a gente não quer se humilhar, a gente não quer se dobrar, e acontece esse rompimento, essa ruptura nesse fio condutor do Espírito Santo nas nossas vidas. E a partir daí a gente começa a viver uma vida que não é a vida que o Senhor quer para nós, que não é a vida que o Senhor nos chamou para viver. Então eu aprendo muito com essa carta de Paulo a Filemão, nessa questão da comunhão e do perdão, de receber de volta e de receber como igual, não como inferior. Porque às vezes a gente perdoa, mas a gente fala, né, eu não esqueço. A gente perdoa, mas não esquece. Às vezes a gente perdoa, mas mantém uma separação, mantém um certo rancor no coração, uma certa mágoa ainda. E Paulo ensina a Filemão que nós devemos, e a gente aprende com Paulo, que a gente precisa receber igual, como irmão em Cristo. E quando Paulo fala receba Onésimo como irmão em Cristo, muda tudo. Eu imagino, por exemplo, a empresa que eu trabalho, se eu conhecesse o meu patrão, a maior empresa hoje no mundo de produtos lácteos, imagina se a gente congregasse na mesma igreja. Imagina eu no mesmo ambiente, naquele ambiente, ele não é o cara milionário, ele não é o meu patrão, ele é o meu irmão. A gente consegue ver como o Evangelho, como Cristo nos coloca todos em pé de igualdade, não tem distinção, não tem separação, não tem o melhor, não tem o mais bonito, não tem o mais feio, não tem o mais alto, não tem o mais rico, não tem o gerente, não tem o faxineiro, não tem diferença nenhuma entre nós irmãos, e não pode haver, a gente não pode deixar isso fazer e ser diferente e ser notório no nosso meio, no nosso coração. Então a gente precisa lutar e a gente precisa conviver, e a gente precisa cultivar. Isso não é uma coisa às vezes muito fácil de se viver. Eu estou falando aqui, parece que é muito simples, mas é a realidade, na prática, no dia a dia, é uma coisa que precisa ser vivida.
E Paulo fala aqui para Filemão: olha, eu espero que você me obedeça. Paulo, ele tinha toda a autoridade como apóstolo de Cristo. Ele mesmo aqui fala, parece que eu vejo que Paulo, ele dá uma cutucada, né? Ele joga na cara meio discreta assim, fala: olha, eu tenho autoridade para mandar você receber Onésimo. Independente se você quer ou não, você é obrigado. Mas Paulo, ele fala: eu prefiro que seja como um favor, um pedido, que você receba, e que nós possamos nos atentar ao pedido do Espírito Santo para nós aqui nessa noite, que nós precisamos receber os nossos irmãos em comunhão com Cristo, independente das minhas razões, independente dos meus sentimentos, que eu preciso perdoar, eu preciso conviver com meus irmãos, ainda que a gente pense às vezes diferente. Nós não somos robôs programados para pensar todo mundo igual, mas o mais importante é esse reatar, é esse, após as divergências, sentar e conversar e se entender e se compreender. Não é assim que a gente aprende? O próprio Jesus fala com a gente: olha, quando vocês se desentenderem, procure seu irmão, converse com ele, fale com ele, se entendam, se comuniquem, se falem, não deixe o sol, né, se pôr, não deixe a coisa se avolumar, virar de um dia para o outro, porque essas coisas crescem, essas coisas se avolumam, essas coisas adoecem a alma. Então Jesus nos ensina a perdoar, a nos entender, a nos falarmos, e isso evita muitas coisas nas nossas vidas. Paulo fala muito de corpo, Paulo fala muito de pé, de cabeça, né? E um órgão fora do corpo, ele apodrece, não vive. Se você amputar a mão e colocar lá no formol, ela morre, ela está morta a partir do momento que você corta essa comunhão do corpo. A partir do momento que você desconecta, a partir do momento que você corta essa linha do espírito, do corpo da igreja, esse órgão, ele morre, ele apodrece. Então a gente jamais pode permitir que as circunstâncias da vida venham nos podar do corpo de Cristo. E a gente fala de direitos iguais na comunidade de fé. Paulo exige essa coinonia, uma vez que na antiguidade a comunhão era tida como possível apenas entre pessoas do mesmo nível social. Já falei, a partir do Espírito, a partir de Cristo para o homem. Não é iniciativa do homem. A iniciativa dessa comunhão vem de Deus. Não é coisa nossa. Isso supera as fronteiras sociais. A gente pode ver a comunhão no sentido vertical, né, de Deus para o homem, e no sentido horizontal, entre nós, seres humanos. A comunhão, essa comunicação, a gente vive também no trabalho. Comunicação, essa comunhão, mas não da forma espiritual, da forma mística, né? Dessa forma que envolve, como eu falei, que transcende, né, a pessoa, que vai para o espírito. E aí o sentido é diferente, totalmente diferente. Então a gente precisa, como eu posso dizer, como crente, viver essa comunhão de uma forma acima dessas coisas físicas, desses valores físicos, né? Uma coisa também que me chamou bastante atenção é no período da perseguição da igreja, no início da igreja, os pais da igreja, a gente lendo a palavra, a gente vê que eles falam muito dessa comunhão, dessa coinonia, porque momento de perseguição dura,
perseguição pesada, de morte, de opressão. Então é falado muito da comunhão, porque essa comunhão fortalece. Quando a gente se ajunta, né, agora a palavra, a frase aí no momento é juntos somos mais fortes. Eu vejo isso até no trabalho, né, falar que juntos nós somos mais fortes. E em Cristo nós somos muito mais fortes e unidos nós somos muito mais fortes. A igreja do Senhor, ela não será vencida, ela não será barrada, ela não será detida, não será destruída a partir do momento dessa comunhão, a partir do momento dessa união, a partir do momento que eu sinto a necessidade do meu irmão, a partir do momento que eu me importo com o meu irmão, a partir do momento que eu paro para ouvir o meu irmão, a partir do momento que eu paro para orar pelo meu irmão, vocês orando por mim, eu orando por vocês, a gente se fortalece, a gente cresce, a gente junto caminha. Não é assim que a gente precisa viver? Esse é o sentido de comunidade, esse é o sentido de igreja, é caminharmos juntos, não é cada um por si, jamais. O pastor tem colocado tantos projetos aqui na nossa igreja e a gente precisa, como um, todos sendo um, a gente precisa caminhar nesse propósito. O pastor sozinho não vai conseguir. A igreja, se nós nos acharmos muito bons em nós mesmos, nós não vamos conseguir. Se a gente aqui for unido como pessoas, mas não tivermos a união de Cristo, o Espírito Santo nos direcionando, nos mostrando o caminho, nos dando sonho, nos dando visão, nos mostrando, nos colocando no lugar certo, nas pessoas certas, as coisas não acontecem. Então a gente precisa viver cada dia mais essa comunhão. E essa comunhão, irmãos, é coisa linda e fantástica. Porque eu caminho, muitas vezes, eu caminho com a força da Sandra. A gente percebe a comunhão, o que é? Muitas vezes a Sandra caminha com as minhas forças, com as minhas pernas. Eu creio que vocês dois, como casal, é assim. O dia que um está para baixo, o outro ajuda, o outro fortalece, o outro incentiva. Não é assim dentro de casa, com a esposa, com os filhos? Quantas vezes os filhos querem uma coisa, vai para uma entrevista de emprego, uma faculdade, não quer e quer desanimar. Você passa a sua força, a sua experiência, o seu amor, e aquilo renova, restaura, dá força para caminhar, anima, coloca de pé, levanta o semblante. Aqui na igreja, a comunhão com Deus e entre nós é da mesma forma. Às vezes eu venho aqui para o culto, eu venho cheio de interrogações, às vezes eu venho cansado das lutas, às vezes eu venho abatido, e às vezes eu chego aqui, um sorriso do irmão, essa comunhão, essa conexão, já me faz diferente. Às vezes um abraço, às vezes uma mensagem que a gente recebe via WhatsApp, às vezes o irmão, você começa a conversar com o irmão, essa questão da comunicação, da coinonia, da comunhão, você senta com o irmão após o culto, a gente faz aqui, toma um café, dia de domingo almoça, e a gente começa a conversar um com o outro. Quando a gente pensa que não, Deus fala com a gente, Deus renova a gente, Deus restaura a gente. Aquelas interrogações que a gente tinha no coração, quando a gente vê, já passou, já foi resolvido, já não está doendo mais, o peso no coração já não existe mais. Essa é a comunhão entre irmãos. Esse é o benefício de estarmos juntos, de caminharmos juntos, de nos ajudar. Muitas vezes você não percebe, mas você está carregando o seu irmão na sua oração de madrugada, na sua oração lá no horário do seu almoço, na oração dentro do ônibus, quando você lembra do seu irmão, do seu amigo, do seu colega, e no ônibus você intercede, você fala com Deus, aquela pessoa. Isso é comunhão, isso é conexão. Às vezes eu tenho lembrado da amiga da Kátia, como eu perguntei aqui, ela pediu oração esses dias, e eu passando pela mesma dificuldade, pelo mesmo problema, eu tenho
tido essa comunhão através da Kátia, que passa esse fio lá para a colega dela, e esse meu pedido, essa minha oração, quer queira ou não, de alguma forma, leva a restauração, leva a transformação, leva a força. Essa é a comunhão que a gente precisa se ater, essa é a comunhão que Cristo nos chama para vivermos e para estarmos nele, em comunhão com Ele. E a comunhão, acima de tudo, de toda essa nossa comunhão entre os irmãos, é a comunhão com Deus, é a comunhão com o Pai, é a comunhão com o Espírito Santo. Esse sim nos conhece, esse sim está conosco todos os dias, até a consumação dessa nossa vida aqui. A comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão no partir do pão, a comunhão no dia de ceia, aqui aos domingos pela manhã, essa comunhão restauradora, essa comunhão que nos escaneia dos pés à cabeça e que sabe das nossas necessidades. O Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo Confortador, o Espírito Santo que está conosco nos momentos de angústias, nos momentos da escuridão, nos momentos que a gente dobra o joelho lá no quarto e sozinho a gente clama a Deus pelas nossas dores. Essa comunhão do Pai que nos traz vida, que nos mantém vida. Eu já tive experiências, irmãos, em momentos tão difíceis da minha vida, eu de madrugada deixar a Sandra na cama e descer às vezes para orar, e do jeito que eu estava, eu dobrar o meu joelho e não ter palavras para falar. Você já teve essa experiência? A angústia é tão grande, tão pesada, um fardo que dói tanto. Quantas vezes eu ajoelhei e não tinha palavras, e fiquei em silêncio, e aí as lágrimas começam a rolar, e aí você vê as lágrimas pingando na cadeira quando você está, ou no chão, e aí eu começava a balbuciar e gemer, aquele gemido inexprimível que você não tem palavras. Mas mesmo nesses momentos de aflição tão grande, de momentos tão tenebrosos, sem dizer uma palavra, eu levantava restaurado, eu levantava curado, eu levantava fortalecido. E isso, irmãos, é um pequeno sentido da comunhão com Deus, a comunhão restauradora, a comunhão que nos vivifica, a comunhão que nos mantém de pé, que jamais a gente venha vacilar e perder essa comunhão com Deus, perder essa comunhão com os céus, perder essa comunhão com o meu irmão, eu com você, você com o outro, que jamais nós venhamos deixar nada abalar, nada se infiltrar no meio dessa nossa comunhão tão gostosa, tão prazerosa, tão construtiva, tão edificante. Que a gente possa durante esse final de semana pensar nessa comunhão, em querer a comunhão, em buscar a comunhão, em estar junto. E comunhão quer dizer pertencer, participar, viver, estar próximo. Aqui a gente já vê sempre falar, né? Liga para o seu irmão, pergunte, mande uma mensagem, fale com ele, procure saber por que ele não veio, está precisando de alguma coisa. Esse é o exercitar da comunhão, meus irmãos. É aquele pedido de oração que foi feito, lembrar dele durante a semana, de repente mandar uma mensagem aí, como é que está? Já foi resolvido, olha, a gente continua orando, a gente continua intercedendo, a gente continua buscando. E isso, irmãos, é o verdadeiro sentido de uma igreja que caminha em direção aos céus, em direção à Nova Jerusalém, em direção à unidade. Nós vamos saber o que é realmente comunhão, no seu sentido total, na sua totalidade, quando nós estivermos com Cristo lá na eternidade. Aí nós seremos um, assim como Ele é com o Pai, e que nós estejamos juntos, prontos, preparados para, de forma comum, iguais, juntos, no dia que o Senhor buscar a sua igreja,
nós como comunidade, como um todo, subimos todos juntos para a eternidade. Esse será o grande desfecho dessa comunhão. É naquele dia chegarmos lá na eternidade, e eu ver o Alex, eu ver a Cátia, eu ver o pastor, a Renata, todo mundo junto, e a gente vamos de fato saber o resultado dessa comunhão, quando nós estivermos lá, no propósito último de Deus, que é a comunhão com Ele entre nós, definitivamente, eternamente, para a glória do Seu nome e do Seu louvor. Amém?